Nunca tive problemas com memória. Sou o tipo de pessoa metódica, que sabe onde deixou as chaves, lembra o que comeu ontem e anota tudo em agenda. Talvez por isso tenha sido tão perturbador o que aconteceu naquela segunda-feira. Porque não foi só uma falha, uma confusão ou um lapso. Foi como se eu tivesse acordado, em outro lugar. Era por volta das 7 horas da manhã. Meu despertador tocou no horário certo. Levantei, como sempre, e fui direto para a cozinha preparar meu café. A primeira coisa estranha aconteceu ali, o armário. Ele tinha puxadores redondos de madeira, mas naquela manhã estavam diferentes, eram de alumínio, achatados. Fiquei encarando aquilo por alguns segundos, tentando lembrar se eu havia trocado os puxadores e esquecido. Mas era impossível. Eu mesma os instalei, levei horas, e ainda tinha uma bolha no dedo por causa disso. Não tinha como esquecer. Segui o dia tentando ignorar. Talvez eu estivesse confusa, cansada. Mas as pequenas diferenças começaram a se acumular. O micro-ondas agora tinha botões azuis, e não verdes. A cafeteira estava numa posição que eu nunca usaria, sou destra, e ela estava voltada para canhotos. A disposição dos talheres na gaveta estava invertida. Pensei, alguém entrou aqui? Mas tudo estava trancado, e nenhuma marca de invasão. Foi quando meu celular vibrou. Uma notificação de calendário, reunião com Márcio, 9h30. Eu não conheço nenhum Márcio. Toquei na notificação, e ela abriu um evento cheio de detalhes. Nome da empresa, endereço, anotações da reunião. Tudo no meu estilo, com as mesmas abreviações que costumo usar. Só que, eu nunca escrevi aquilo. Nunca agendei aquilo. Fui até o guarda-roupa, puxei uma camisa, vesti quase no automático e saí. A curiosidade estava me dominando. Peguei um carro de aplicativo e fui até o tal endereço. Era um prédio comercial no centro, com uma recepção que até parecia familiar. Subi para o 8º andar. Quando a porta do elevador se abriu, tudo ficou ainda mais estranho. O andar inteiro estava ocupado por uma empresa chamada Ventric Systems. O nome não me dizia nada. Mas à medida que entrei, as pessoas começaram a sorrir, acenar, me chamar pelo nome. Bom dia, Paula, disse um rapaz de cabelo comprido. Trouxe os relatórios do final de semana. Fiquei paralisada. Meu nome é Paula. Mas eu não trabalho ali. Nunca trabalhei. Nunca tinha visto aquelas pessoas. Sentei na cadeira da suposta sala de reunião, sem saber o que fazer. Um homem entrou logo depois. Márcio. Alto, elegante, com uma pasta preta nas mãos. Ele me cumprimentou com um beijo no rosto e disse: pronta para apresentar seu projeto? A diretoria está animada com sua proposta de expansão internacional. A palavra expansão ecoou na minha cabeça. Eu trabalho com edição de textos. Sempre trabalhei. Nunca fiz projeto internacional nenhum. Mas antes que eu pudesse responder, algo me chamou a atenção pela janela da sala. Lá fora, o céu estava num tom cinza azulado estranho, meio metálico. E no alto de um prédio vizinho, havia um símbolo gigantesco que eu nunca tinha visto na cidade antes. Um losango negro, com 3 círculos brancos dentro. E todos os prédios ao redor tinham esse símbolo em algum lugar. Me levantei, fui até a janela, tentando entender. Márcio me seguiu com um olhar tranquilo, como se aquilo fosse completamente normal. Você tá nervosa, né? Quer que eu te cubra na apresentação? Naquele momento, a dúvida me tomou inteira. E se esse fosse o meu mundo de verdade, e o outro é que era o errado? Assenti, tentando manter a compostura. Sim, acho que estou um pouco nervosa, murmurei, apenas para não levantar suspeitas. Márcio sorriu, como se minha hesitação fosse uma reação normal. Mas por dentro, eu estava em colapso. Olhei mais uma vez para fora. O símbolo no prédio parecia me observar. Havia algo inquietante naquela forma. 3 círculos brancos dentro de um losango negro, simples, mas perturbador. Olhei em volta e percebi que quase todos os funcionários usavam um broche discreto com aquele mesmo símbolo na lapela ou preso ao crachá. Aquilo não era só um logo de empresa. Parecia mais uma marca, um padrão, algo obrigatório. Márcio me puxou gentilmente pelo braço e me conduziu até uma sala de reuniões maior, com paredes de vidro fumê. Lá dentro, 5 pessoas me aguardavam.
Todos me olharam como se eu fosse uma velha conhecida. Um deles, uma mulher de cabelos grisalhos e óculos finos, disse: "Seja bem-vinda de volta, Paula. Estávamos com saudades do seu jeito direto." Sentei-me à mesa, tentando disfarçar meu desconforto. Diante de mim havia uma pasta preta com meu nome em letras prateadas: Paula F. Artman. O detalhe é que meu sobrenome é Ferreira. Nunca fui Artman. Abri a pasta. Dentro havia gráficos, mapas, contratos, tudo redigido em português, mas com termos corporativos que eu mal conhecia. A parte mais estranha: a minha assinatura estava em todos os documentos. Era a minha caligrafia, o meu estilo, a minha rubrica. Respirei fundo, sentindo o ar entrar nos meus pulmões como se fosse vida nova. O caderno. Esqueci no corredor, naquele mundo estranho. Talvez um dia eu volte para entendê-lo melhor. Talvez um dia eu descubra o que realmente aconteceu naquela empresa chamada Ventric Systems. Mas, por enquanto, estava aqui. De volta. Ainda assim, a sensação de que há outros eus por aí, presos em universos que se cruzam e se afastam, permanece. E aquela última imagem no vidro da sala de reuniões, a mulher de olhos escuros, o sorriso controlado, nunca me abandona. Porque, no fim, todos nós podemos estar vivendo versões diferentes da mesma história, separadas por uma tênue linha que, de vez em quando, se rompe. E se essa linha se romper de novo, você estará pronto para o que vem do outro lado. Eu nunca acreditei em coisas como universos alternativos, até aquele verão. Tudo começou em uma tarde comum, enquanto revirava o sótão da casa da minha avó. Entre caixas empoeiradas e móveis antigos, encontrei um pequeno espelho oval, com a moldura desgastada e um reflexo que parecia diferente. Ao pegar o objeto, senti um frio estranho percorrer meus dedos. Quando me olhei no vidro, por um instante, achei que minha imagem piscou. Depois, vi algo impossível. Meu reflexo sorriu sozinho. Não foi um sorriso meu, não foi um truque de luz. Foi como se outra pessoa estivesse do outro lado, imitando meus movimentos, mas não perfeitamente. Antes que eu pudesse reagir, o quarto ao meu redor pareceu dobrar-se. As paredes se esticaram como gã, e o ar ficou pesado, carregado de um zumbido baixo. De repente, o espelho não era mais um objeto na minha mão, mas um portal. E eu caí. Não foi uma queda normal. Era como ser puxado para dentro de um sonho lúcido. Quando consegui me levantar, estava em um lugar que reconhecia e não reconhecia ao mesmo tempo. Era a mesma casa da minha avó, mas as cores estavam mais vivas, quase dolorosas de tão intensas. O relógio na parede marcava horas em símbolos que meu cérebro não conseguia decifrar. E então, eu me vi. Ou melhor, ela, uma versão de mim, mas com olhos mais escuros e um corte de cabelo que eu jamais teria coragem de fazer. Ela parou na porta do quarto, olhou para mim e suspirou, como se já soubesse que eu apareceria ali. Finalmente, disse, com uma voz que era minha e, ao mesmo tempo, não era. Estava te esperando. O que aconteceu depois? Bem, isso é uma história para depois. Porque agora, eu preciso descobrir, será que eu sou a original, ou apenas uma cópia perdida em um universo que não é o meu? Ela me estudou com um olhar calculista, como se eu fosse um quebra-cabeça que ela já havia montado antes. Seus lábios se curvaram em um sorriso que não carregava nenhum calor. Você sempre chega na mesma hora, comentou, girando um colar no pescoço que eu nunca tinha visto, mas que parecia estranhamente familiar. Um pingente prateado em forma de triângulo invertido. Onde estou? Minha voz soou frágil, como se o ar desse lugar a estivesse consumindo. Onde você sempre está quando escapa? Ela se aproximou, e pela primeira vez notei as diferenças sutis. Uma cicatriz acima da sua sobrancelha esquerda, o jeito como seus dedos tremiam levemente ao tocarem o próprio braço. Detalhes que eu não tinha. Ou será que eu os tinha perdido em algum momento? Você não deveria ter pegado o espelho, ela disse, baixinho. Mas é sempre assim. Você nunca resiste. Antes que eu pudesse responder, um barulho veio do andar de baixo. Passos rápidos, vozes abafadas. Ela franziu a testa e, pela primeira vez, pareceu genuinamente preocupada. Eles sabem que você está aqui. Quem? Os vigias. Eles limpam as fugas.
Puxou meu braço com uma força que não combinava com sua estatura magra, arrastando-me para um armário estreito atrás de uma cortina. O cheiro de mofo e metal velho encheu minhas narinas. Do lado de fora, os passos se aproximavam, acompanhados por um ruído mecânico, como engrenagens girando em um ritmo irregular. Fique quieta. E não respire muito fundo, ela ordenou, segurando meu pulso com tanta força que doía. Através das frestas da madeira, vi sombras se movendo no corredor. Figuras altas, vestindo trajes que lembravam uniformes, mas feitos de um tecido que refletia a luz como se fosse líquido. Eles carregavam algo que parecia uma lanterna, só que o feixe de luz não iluminava. Ele engolia as coisas por onde passava, deixando um rastro de escuridão permanente. Eles apagam o que não pertence aqui, sussurrou minha cópia, e seu olhar estava longe, como se estivesse revivendo uma memória. Já me pegaram uma vez. Você não quer saber como é. O mais aterrorizante. Eu sabia que ela estava dizendo a verdade. Havia um eco de dor nas palavras dela que meu corpo reconhecia antes mesmo de minha mente entender. E então, um dos vigias parou diante do armário. A lanterna escura se moveu em nossa direção. A luz, se é que aquilo poderia ser chamado de luz, se aproximou da porta do armário. Era como se o próprio ar estivesse sendo sugado, deixando para trás um vazio que doía nos olhos. Segurei minha respiração, sentindo o pulso da minha cópia acelerar contra meu braço. Seus dedos apertaram meu pulso com força quase suficiente para cortar a circulação, como se eu fosse escorrer pelos dedos dela se ela soltasse. Feche os olhos, ela ordenou, em um sussurro tão baixo que talvez fosse apenas um pensamento meu. Mas eu não consegui obedecer. A escuridão da lanterna dos vigias tocou a madeira do armário, e por um instante, nada aconteceu. Então, a porta começou a desaparecer. Não quebrar, não se partir, simplesmente deixar de existir, molécula por molécula, como areia escorrendo entre os dedos. E junto com a madeira, algo mais estava sendo apagado, minhas memórias. Imagens desbotavam na minha mente como fotografias antigas. O cheiro do café que minha avó fazia nas manhãs de domingo. O som do riacho atrás da casa onde eu brincava quando criança. O nome do meu primeiro cachorro. Eles estavam lá, mas ao mesmo tempo não estavam, como palavras na ponta da língua que nunca chegariam a ser pronunciadas. Não olhe para eles. Minha cópia sacudiu meu ombro com violência, e eu pisei, desviando o olhar no último segundo. O vigia inclinou a cabeça para o lado, como se tivesse ouvido algo. Seu rosto, se é que dava para chamar aquilo de rosto, era liso demais, sem traços definidos, como uma máscara de cera derretida. Ele levantou a mão, e os dedos se estenderam de maneira impossível, alongando-se em direção a mim. Foi quando o colar da minha cópia começou a vibrar. O pingente em forma de triângulo invertido emitiu um som agudo, quase inaudível, e o vigia recuou como se tivesse sido queimado. Sua cabeça girou para o lado oposto, como se algo distante o tivesse chamado. Por um momento, ele ficou parado, imóvel. Depois, com um movimento brusco, virou-se e seguiu os outros, desaparecendo escada abaixo. O silêncio que ficou foi pior que o ruído. Eles vão voltar, minha cópia disse, soltando meu braço e abrindo a porta do que restava do armário. Dessa vez, você teve sorte. O colar os repele, mas não para sempre. Ela tirou o pingente e o colocou em minhas mãos. O metal estava gelado. Você precisa encontrar o seu. Meu colar? Minha voz soou rouca. Ela não respondeu. Em vez disso, olhou para a janela. Lá fora, o céu não era azul. Era verde. E as árvores se moviam. Você não é a primeira versão de mim que veio parar aqui, ela disse, finalmente. Mas se não quiser ser apagada como as outras, precisa descobrir por que o espelho te trouxe até aqui. E então, ela me empurrou em direção ao corredor escuro. Corra! Corri. O corredor alongava-se à minha frente como um pesadelo, paredes respirando em um ritmo que não era natural. O colar pulsava em meu pescoço, cada vibração mais forte que a última, como um coração prestes a explodir. Atrás de mim, os passos retornaram. Mais pesados. Mais rápidos. Encontre o seu colar. O eco da voz da minha cópia martelava em meus pensamentos. Mas como procurar algo em um mundo onde até as sombras me perseguiam? Uma porta apareceu à minha direita, uma que eu não tinha visto antes. Madeira escura,
com o mesmo triângulo invertido entalhado na superfície. Sem pensar, joguei-me contra ela, mãos trêmulas girando a maçaneta. O quarto do outro lado era idêntico ao sótão onde tudo começou. Caixas empilhadas. O mesmo cheiro de poeira e tempo parado. E no centro, pendurado na parede, um espelho. Mas não o asterisco espelho. Este era maior, mais antigo, sua moldura adornada com símbolos que queimavam meus olhos quando eu tentava focar neles. E o reflexo. O reflexo não era meu. Dessa vez, não havia uma cópia de mim do outro lado. Era uma multidão. Dezenas. Centenas. Rostos que eram meus, mas não exatamente. Alguns mais velhos, outros mais jovens. Alguns machucados. Alguns assustadoramente vazios. Todas as versões possíveis de mim, amontoadas, mãos pressionadas contra o vidro como prisioneiros tentando escapar. E então, elas falaram. Você quebrou o equilíbrio. A voz vinha de todas ao mesmo tempo, um sussurro cortante que arranhava meus ossos. Você não deveria estar aqui. O chão tremeu. Os vigias estavam batendo na porta atrás de mim. E o espelho começou a rachar. O primeiro estilhaço caiu como uma lágrima congelada. Através da fissura, uma mão emergiu, pálida, fina, coberta por cicatrizes que formavam padrões estranhos. Segurou meu pulso com uma força que não pertencia a um humano. Você não entendeu? A voz era minha, mas distorcida, como se viesse de um rádio sintonizado entre estações. Você é um intruso aqui. Os outros reflexos se agitaram, mãos batendo no vidro com um som abafado. O colar no meu pescoço esquentou até queimar a pele, e o triângulo invertido começou a brilhar com uma luz púrpura. Atrás de mim, a porta desmoronou. Não abriu. Não quebrou. Desmoronou, como se o próprio conceito de porta tivesse sido apagado. Os vigias entraram em formação, suas lanternas escuras já levantadas. O ar ficou pesado, cheirando a chuva estática e metal enferrujado. A mão que me segurava puxou. Pule. Eu hesitei. Agora. O vidro estilhaçou. E eu caí. Não para frente. Não para trás. Mas através. Por um momento infinito, fui nada. Ninguém. Nenhum lugar. Então, o cheiro de café. O som de pássaros. E o reflexo familiar no espelho oval em minhas mãos. Minha casa. Meu mundo. Mas no meu pescoço, um colar que eu nunca tinha visto antes. E no meu sótão, um único estilhaço de vidro púrpura, ainda pulsando como um coração. O colar ainda estava quente quando o tirei do pescoço. O triângulo invertido, agora opaco, parecia comum, só eu sabia que não era. Guardei-o na gaveta, junto com o estilhaço de vidro que trouxe do sótão. Às vezes, à noite, juro ouvi-lo sussurrando. A vida seguiu. Ou pelo menos fingiu seguir. Mas há detalhes que não consigo ignorar. O relógio da cozinha que agora, às vezes, marca horas em símbolos que não existem. Meu reflexo no espelho do banheiro, que demora um segundo a mais para imitar meus movimentos. E os sonhos. Ah, os sonhos. Neles, eu estou de volta àquele corredor infinito. Às vezes, vejo minha cópia com o colar, correndo na direção oposta. Outras vezes, os vigias estão lá, mas não me veem, como se eu fosse um fantasma para eles agora. O mais estranho. Na última vez que sonhei, havia uma nova porta no sótão daquela realidade. Vermelha. Com meu nome gravado na madeira. Ainda não tive coragem de abri-la. Mas sei que, uma hora, vou precisar. Porque o estilhaço na minha gaveta está crescendo. E desta vez, além do vidro, algo está batendo de volta. Tudo começou no dia em que herdei o apartamento da tia Lúcia. Ninguém na família queria aquele velho sobrado na Rua das Sombras. Diziam que os azulejos soltavam vozes à noite e que a banheira de mármore preto às vezes aparecia cheia de água turva, mesmo estando seca há anos. Mas eu, sendo o único que precisava desesperadamente de um teto, aceitei. O primeiro estranhamento veio quando encontrei o relógio de pêndulo no corredor do segundo andar. Um monstro de carvalho e bronze, com ponteiros em forma de serpentes entrelaçadas. Ele marcava 3h17, sempre 3h17,
não importava quantas vezes eu acertasse. Até que numa madrugada de insônia, ouvi tic-tac, tic-tac. Só que, ao contrário, o pêndulo balançava da direita para a esquerda. Os ponteiros girarem no sentido anti-horário. E quando me aproximei, vi meu reflexo no vidro enevoado. Eu estava mais velho. Cabelos grisalhos. Rugas que ainda não tinha. E nos olhos, Deus, nos olhos, aquela expressão de terror puro que só quem vê a própria morte consegue ter. O pêndulo acelerou. Tic-tic-tic. Minha imagem no vidro envelhecia décadas a cada segundo, pele murchando, boca se abrindo num grito silencioso. Até que, quando faltava apenas um esqueleto sob roupas esfarrapadas, o relógio parou. E então, começou tudo de novo. Desta vez, meu reflexo era uma criança de vestido azul, eu nunca usei vestidos, depois um bebê chorando, até desaparecer por completo. O relógio marcava 3h16. Na manhã seguinte, descobri que meu cabelo havia crescido 5 centímetros durante a noite. Naquela manhã, enquanto me arrumava no banheiro, notei algo que me fez gelar o sangue. Meu reflexo no espelho não piscou quando eu piscou. Ele ficou ali, olhos arregalados, observando-me com uma intensidade que não era humana. Tentei me convencer de que era apenas o cansaço, até que meu reflexo sorriu lentamente e sussurrou: "Você não deveria mexer com o relógio." Recuei tão rápido que quase caí. Quando olhei novamente, o reflexo era o meu de sempre, mas agora havia algo escrito no vapor do espelho: "Procure o quarto escondido." Foi então que percebi. O apartamento tinha um cômodo a mais do que constava na planta. A descoberta do quarto proibido. A porta estava escondida atrás de um armário no corredor do segundo andar. Pequena, baixa, como feita para uma criança. A maçaneta era de bronze, gelada ao toque, com o mesmo símbolo das serpentes entrelaçadas do relógio. Quando a abri, o cheiro de terra molhada e algo antigo invadiu meus pulmões. Dentro, havia apenas uma cadeira de madeira, amarrada com cordas gastas, como se alguém tivesse sido mantido ali contra a vontade. Várias velas negras, derretidas até o fim, formando figuras grotescas no chão. Um diário em cima de uma mesa, com a data de 1923 na capa. Abri o diário na primeira página. A caligrafia era da tia Lúcia, mas jovem, nervosa. Eles me disseram que o relógio pode trazer os mortos de volta. Mas não me contaram o preço. Não me avisaram que ele não devolve a pessoa certa. Nas páginas seguintes, rabiscos frenéticos de uma mulher enlouquecendo. Ele voltou, mas não é o meu irmão. Algo está usando sua pele. Algo que veio do lado de lá do tempo. A última anotação estava manchada de algo escuro. Se alguém ler isto, destrua o relógio antes que ele complete o ciclo. Ele está escolhendo o próximo. Foi quando ouvi o tic-tac vindo do corredor. Só que agora, vinha de dentro das paredes. O tic-tac das paredes acelerou quando peguei o diário. As velas negras na mesa repentinamente se acenderam com chamas azuladas, lançando sombras que se contorciam como criaturas vivas na parede. A última página do diário, antes manchada, agora revelava texto invisível a olho nu, palavras que só apareciam sob aquela luz sobrenatural. O relógio não é um objeto. É uma porta. E toda porta precisa de 2 chaves. 1. O sangue do último guardião. 2. O relógio interno do próximo escolhido. Minhas mãos começaram a formigar. Olhando para meus pulsos, vi marcas vermelhas se formando, linhas sinuosas que desenhavam serpentes idênticas às do relógio. Elas pareciam pulsar ao ritmo do tic-tac que agora ecoava dentro do meu crânio. De repente, o espelho do banheiro estilhaçou no andar de baixo. Um vento gelado percorreu o corredor, trazendo consigo um sussurro múltiplo. O ciclo está completo. O relógio de pêndulo no corredor começou a bater horas freneticamente. Com cada badalada, o apartamento envelhecia, paredes descascando, móveis apodrecendo em câmera rápida. E no meio do caos, vi pela janela, a rua estava diferente. Carruagens antigas passavam onde deveriam haver carros. Pessoas com roupas de século passado caminhavam sem me notar. Foi quando a porta do quarto escondido se fechou com um estrondo atrás de mim. Alguém, ou algo, estava batendo do lado de dentro. Toque, toque, toque. Cada batida fazia minhas tatuagens de serpente queimarem.
No espelho quebrado do banheiro, meu reflexo não estava mais sozinho. Várias versões de mim, de diferentes épocas, estavam atrás dele. Algumas suplicando, outras sorrindo, todas com as mesmas serpentes nos pulsos. A mais antiga delas, uma mulher com vestido vitoriano, estendeu a mão através dos cacos de vidro. Seus lábios moveram-se em sincronia com as batidas na porta. A casa escolheu você. Agora você precisa escolher. 1. Assumir seu lugar como guardião do relógio. 2. Quebrar o ciclo para sempre. Mas cuidado, nenhuma escolha vem sem preço. O diário na minha mão começou a sangrar. A tinta vermelha formou novas palavras enquanto eu lia. Pergunte à tia Lúcia o que ela escolheu. Ela está esperando no porão. Mas eu sabia que isso era impossível. Tia Lúcia estava morta há 6 meses. Pelo menos, era o que todos pensavam. Os degraus para o porão rangiam de maneira diferente, como se estivessem sendo pisados por alguém invisível à minha frente. O ar ficou pesado, cheirando a flores murchas e terra de cemitério. Na parede, manchas de umidade formavam rostos que sussurravam em uníssono. Ela não está morta. Ninguém realmente morre aqui. Quando alcancei o porão, a porta já estava aberta. Dentro, velas se acenderam uma a uma, revelando uma cena que me fez engasgar com meu próprio grito. Tia Lúcia estava sentada em uma poltrona, vestindo o mesmo robe roxo que usava em vida. Seus olhos, Deus, seus olhos eram como os do relógio, pupilas verticais de serpente, brilhando no escuro. Você demorou, disse ela, com voz que vinha de todos os cantos do porão ao mesmo tempo. O relógio está faminto. Minha vista escureceu por um segundo. Quando recuperei o foco, notei os detalhes horríveis. Seus pés não tocavam o chão. Flutuavam 3 centímetros acima do solo, como se pendurados por fios invisíveis. Seu pescoço estava marcado com as mesmas serpentes que eu tinha nos pulsos, só que as dela estavam mordendo sua garganta. No chão ao seu redor, sombras se moviam independentemente, formas humanoides que tentavam subir pelas pernas da poltrona. Você tem até a próxima lua cheia para decidir, continuou tia Lúcia, enquanto uma de suas mãos se desprendia do corpo e rastejava como uma aranha pela mesa até mim. Assumir o posto ou quebrar o ciclo. Eu escolhi ficar, e veja no que me tornei. A mão dela virou-se, mostrando a palma onde um relógio minúsculo estava incrustado na carne, seus ponteiros feitos de ossos humanos em miniatura. Foi então que o pior aconteceu. O relógio do corredor começou a bater meia-noite, um som que ecoou como trovão dentro do meu esqueleto. As paredes do porão sangraram. E tia Lúcia começou a se desfazer. Primeiro a pele, depois os músculos, como se estivesse sendo desmontada por fios invisíveis. Seu sorriso foi o último a desaparecer. E então, apenas a poltrona vazia e um eco. Ele vem. No degrau atrás de mim, ouvi passos subindo. Lentos. Calculados. Famintos. Os degraus estalaram sob o peso daquilo que subia. O cheiro de carne queimada e relógios a óleo encheu o ar antes mesmo de eu ver sua face. Quando ele emergiu no vão da escada, entendi por que tia Lúcia preferiu tornar-se uma sombra presa no porão. O homem, se é que ainda podia ser chamado assim, era uma colagem viva de todos os guardiões anteriores. Seu braço direito pertencia claramente a um relojoeiro do século XIX, a pele marcada com engrenagens tatuadas. O lado esquerdo parecia ter sido costurado de alguém muito mais jovem, com unhas femininas ainda pintadas de vermelho. Seus olhos eram os ponteiros do relógio de pêndulo. Girando. Sempre girando. Você está atrasado para o batismo. Sua voz soou como 100 mecanismos de corda se apertando ao mesmo tempo. Ele estendeu a mão, não uma oferta, mas uma reivindicação. As serpentes em meus pulsos começaram a se mover, escamas arranhando minha pele por dentro. Foi quando o diário na minha mão pegou fogo espontaneamente. Das chamas, 3 palavras se destacaram em letras de fuligem que flutuaram no ar. Pergunte sobre sua mãe. O guardião congelou. Seus ponteiros oculares travaram nas posições 11 e 4. Seus lábios se retraíram em algo entre sorriso e defeito mecânico. É por isso que o relógio escolheu você. A semelhança é impressionante. Ela também chegou até o porão, antes de se tornar parte da coleção. Com um gesto, a parede do porão se dissolveu, revelando o verdadeiro tesouro.
Centenas de relógios de pulso, cada um batendo em tempos diferentes. Dentro de cada mostrador, um rosto humano pressionava-se contra o vidro. No centro, um relógio de prata com a inscrição clara, o nome da minha mãe, desaparecida quando eu tinha 3 anos. O guardião sacou uma chave de dentro do próprio peito. Asterisco asterisco, sua escolha é simples. Torne-se o próximo guardião e talvez um dia ela seja libertada. Quebre o ciclo e condene todos nós ao esquecimento eterno asterisco asterisco. Dentro do relógio de prata, os olhos da minha mãe se abriram. E ela começou a gritar. O grito da minha mãe ecoou através do relógio de prata, distorcido como um disco riscado. O guardião sorriu quando vi meu horror, e então, com um gesto cerimonial, inseriu a chave em suas próprias têmporas. Cada relógio aqui é um guardião que falhou, ele explicou, girando a chave. Seus tempos foram recolhidos. Com um clique sinistro, o mostrador em seu peito se abriu, revelando um vórtex de engrenagens vivas. De seu interior, 5 correntes de ouro se enrolaram no ar, cada uma terminando em um coração mumificado, batendo em ritmo irregular. Um olho humano, pupila dilatada como a de um relógio de sol. Um feto em formol, com marcas de serpentes no cordão umbilical. Um dedo mindinho, envelhecendo e rejuvenescem em loop. Minha foto de infância, envelhecendo rapidamente no porta-retrato. Sua mãe escolheu quebrar o ciclo, o guardião continuou, enquanto o relógio de prata dela começava a se contorcer. Mas falhou. Agora seu tempo pertence ao mecanismo. Assim como o seu, ele olhou para minha foto que já mostrava meu cabelo grisalho, já está sendo medido. Foi quando percebi a verdade. O apartamento nunca foi da tia Lúcia. Era uma armadilha temporal, passada de vítima em vítima. O relógio de pêndulo no corredor? Apenas a isca. O verdadeiro mecanismo estava nos relógios de pulso, cada um portal para onde pedaços de almas eram armazenados como engrenagens de reposição. Minha mãe bateu no vidro do seu relógio, e pela primeira vez, ouvi palavras em seu grito. O porão não é um lugar. O guardião girou a chave novamente, e sua voz se perdeu em estática. Mas eu já tinha visto o suficiente. No chão, entre as sombras, as tábuas do assoalho formavam um padrão claro. Eram os ponteiros de um relógio gigante. E nós, tia Lúcia, o guardião, eu e todas as almas na coleção éramos meros números em seu mostrador. O chão tremeu quando percebi a verdade. Cada tábua do assoalho começou a se mover, girando como os ponteiros de um relógio cósmico. O guardião riu, um som de engrenagens quebrando, enquanto o porão se transformava em um mecanismo vivo. As paredes se abriram, revelando o verdadeiro horror. O apartamento inteiro era apenas a casca de algo muito mais antigo. Entre as vigas expostas, milhares de correntes de ouro sustentavam um relógio gigantesco feito de ossos humanos fundidos. Seu mostrador era um mosaico de rostos, todos meus, em vidas diferentes. Alguns gritavam. Outros cantavam. Um sussurrou meu nome quando passei. Você é a versão 299. A 300ª engrenagem. O guardião se aproximou, seu corpo agora desmontando-se em partes flutuantes. Cada guardião adiciona uma peça ao mecanismo, sua mão direita se soltou, transformando-se em uma engrenagem de dentes afiados. Sua tia trouxe o pêndulo, sua perna esquerda se integrou à estrutura óssea. Sua mãe tentou ser a ponteiro dos segundos, mas quebrou-se, seus olhos relógio saltaram para o mostrador, substituindo 2 números. O relógio de prata da minha mãe começou a vibrar violentamente. Através do vidro rachado, vi sua boca formar palavras que me fizeram congelar. Seu nome não é Lucas. É a chave. Foi então que as serpentes em meus pulsos morderam. Sangue escorreu, mas em vez de vermelho, era tinta de relógio, líquido prateado que formou números romanos em minha pele. Xi. 4ª. 9ª. O guardião gritou de horror. Ela te nomeou? O apartamento inteiro começou a desmoronar. No caos, finalmente entendi. Meu nome era o código para desmontar o mecanismo. Minha mãe havia me sacrificado ao me batizar com ele. E agora o próprio tempo estava me desmontando. Minha mão esquerda já estava se transformando em bronze. Minha pele começou a rachar em padrões de mecanismo, juntas se torcendo em ângulos impossíveis. O guardião recuou quando meus dedos se fundiram em bronze líquido, mas era tarde demais. O número 9 em meu pulso pulsava como um segundo coração.
O relógio-mãe rejeitava suas próprias peças. Tia Lúcia emergiu das sombras, seu corpo agora feito de cordas de pêndulo e dentes de engrenagem. Agarrou o que restava do guardião enquanto sussurrava em meu ouvido. Sua mãe não tentou quebrar o ciclo, ela tentou reiniciá-lo. Seu nome é o código de fábrica do primeiro relógio. Minha visão se dividiu em múltiplos tempos simultâneos. 1923. Um relojoeiro lunático fundia crianças vivas no bronze do primeiro pêndulo. O dia do meu nascimento. Minha mãe gravava X49 em meu berço com uma agulha de prata. Agora, meu esqueleto brilhava através da pele, revelando-se feito de rodas dentadas humanas. O relógio de prata da minha mãe explodiu. Em vez de estilhaços, memórias voaram para mim. Ela não era minha mãe biológica. Era a guardiã 100, que roubou uma peça do mecanismo, para enfraquecê-lo. Me criou como arma viva. O guardião moribundo gargalhou quando entendeu. Você não é um guardião, você é um vírus. Minhas mãos de metal agiram sozinhas. Apertei meu próprio peito e senti as costelas se rearranjarem em chaves inglesas. Quando puxei, todo o apartamento estremeceu, paredes desabando para revelar o vazio atemporal onde o relógio verdadeiro girava. Tia Lúcia gritou quando começou a se desintegrar. Você vai matar todos nós. Ela estava certa. Eu não estava aqui para consertar o tempo. Eu estava aqui para destruí-lo. Quando meus dedos de bronze tocaram o núcleo do relógio cósmico, o universo parou de respirar. Por um instante absoluto, aquele tipo de silêncio que existe entre dois batimentos cardíacos, eu entendi. As serpentes em meus pulsos eram os últimos fragmentos do primeiro guardião. O sangue prateado em minhas veias era o tempo líquido que minha mãe, não mãe, injetou em meu berço. Meu nome não era um código, era um dispositivo de autodestruição. O relógio gigante emitiu um gemido de engrenagens moribundas. Então comecei a cantar. Não eram palavras humanas, mas a melodia que as rodas dentadas em meu peito produziam ao girar em reverso. Cada nota fazia um relógio de pulso na coleção estilhaçar. Uma versão de mim no mostrador se dissolver em névoa. Um pedaço do apartamento desaparecer como um sonho ao despertar. Tia Lúcia foi a última a ir. Seus olhos, agora apenas buracos de fechadura, me fixaram enquanto sussurrava. Você sabe que vai com a gente, não sabe? Ninguém sobrevive ao próprio nome. Sorri. E apertei o gatilho temporal. O mundo desmoronou em padrões geométricos, hexagonais como os buracos de uma colmeia abandonada. Por um breve momento, flutuei no vazio entre tempos, vendo através de todas as minhas vidas possíveis. Há em que virei guardião, corpo transformado em um relógio de catedral. Há em que escapei, envelhecendo décadas em um segundo. Há em que nunca entrei no apartamento, e o relógio encontrou outra vítima. Então, escuridão. Despertar. Estou de volta ao sótão da casa da minha avó. O espelho oval está aqui, mas agora sua superfície está coberta por uma fina camada de gelo. Quando me aproximo, meu reflexo não me imita. Ele segura um relógio de bolso enferrujado. Quanto tempo você acha que vai durar desta vez? Pergunta ele, antes de virar o objeto para eu ver. O mostrador está vazio. Não há mais ponteiros.